Porto de partida. De fato, o dia 8 de março de 1500 caiu no domingo. A data fora cuidadosamente escolhida para que Lisboa, já então principal centro de expansão ultramarina da Europa, pudesse rejubilar em festejos e celebrações. Fazia apenas 8 meses de que 2 navios da esquadra de Vasco da Gama tinham retornado àquele mesmo porto, da Praia do Restelo, junto ao rio Tejo, trazendo a notícia que era sim possível atingir a Índia após circunnavegar a África. Os 240 dias que se seguiram ao retorno de Gama foram os mais promissores que vivera Portugal desde a gloriosa conquista de Ceuta, em Marrocos, 85 anos antes. A certeza de que a Índia poderia ser alcançada por mar era a recompensa por quase um século de esforços ininterruptos. A coroação de uma aventura que exigira grandes conquistas náuticas, custaria muito dinheiro e reclamara centenas de vidas. Com a certeza de que o prêmio, portanto, empenho estava ao alcance da mão, o rei Dom Manuel I queria que todos, inclusive espiões da Espanha e de Veneza, os representantes comerciais genoveses, os agentes ingleses, além do povo em geral, queria que todos vislumbrassem a gloriosa partida de sua nova missão. Missão comercial e guerreira, junto ao reino das especiarias. Por isso, desde a tarde anterior, a pequena capela da Ermita de São Jerônimo, que havia quase 100 anos que o infante Dom Henrique, padroeiro de todas essas conquistas, mandara construir às margens do Tejo. Tinha sido suntuosamente decorada por artífices e tapeceiros. À direita do altar, um dossel, uma espécie de toldo, fora erguido para abrigar o próprio Dom Manuel e sua corte. Toda a população de Lisboa fora convocada a presenciar a partida da esquadra. Nota: a Capela do Infante. Erguida numa suave colina no bairro de Belém, em Lisboa, a Ermita de São Jerônimo foi mandada construir pelo infante Dom Henrique e entregue por ele aos frades do convento de Tomar, ligados à Ordem de Cristo, para que eles abençoassem a partida das expedições marítimas. No auge do período manuelino, a ermita foi reformada pelo principal arquiteto do rei Manuel, o francês Diogo Boitá, que também projetou um suntuoso mosteiro dos Jerônimos, a sua obra-prima. Fim da nota. Por volta das 9 horas da manhã, o cortejo real, rutilante de ouro e veludo, chegou à capela, onde já se encontravam os capitães da frota e banqueiros opulentos que financiaram boa parte daquela expedição caríssima. Ao altar subiu Dom Diogo Ortiz, bispo de Ceuta, matemático e cosmógrafo, junto com astrólogos Abraão Jacuto e José Vizinho. Ele fora um dos consultores que, em 1487, vetara a aprovação ao delírio de Cristóvão Colombo, que permitiria atingir as Índias navegando para o oeste. Após o sermão, pronunciado à luz de tochas, Dom Diogo benzeu a bandeira da Ordem de Cristo, ordem militar originária dos Cavaleiros Templários da Idade Média, e, retirando-a do centro do altar, entregou-a a el-rei Dom Manuel, que passou então para Pedro Álvares Cabral, nobre cavaleiro, que ele escalara, para chefiar aquela missão, e havia convidado para sentar junto de si, sobre a cortina franjada do dossel. A seguir, depois de o rei ter oferecido ao comandante também uma touca vermelha, usada por clérigos e cardeais, essa touca foi benta pelo próprio Papa e era chamada de barrete. Todo o grupo, carregado por cruzes e relíquias, saiu em lenta procissão rumo ao porto. Lá fora, a Praia do Restelo fervilhava. Essa agitação febril foi descrita em minúcias pelo grande cronista real João de Barros, segundo todas as probabilidades, uma testemunha ocular da cena. Cita, abre aspas. A maior parte do povo de Lisboa, por ser dia de festa e
e mais ainda por ser tão celebrada por El Rei, cobria aquelas praias de Campos de Belém. Fecha aspas. Anotou Barros no primeiro volume de sua clássica obra Décadas da Ásia. Cita também, abre aspas, e muitos embatéis que rodeavam as naus, levando uns, trazendo outros, assim serviam todos com suas librés, uniformes de criadagem real, e bandeiras de cores diversas, que não parecia mar, mas um campo de flores, com um conjunto daquela mancebia juvenil que embarcava. E o que mais levantava o espírito dessas coisas eram as trombetas, atabaques, cestros, tambores, flautas, pandeiros e até gaitas, cuja aventura foi andar em campos no pastorear dos gados. Naquele dia tomaram posse de ir sobre as águas salgadas do mar, porque para a viagem de tanto tempo, todos os homens buscavam tirar a tristeza do mar, com os quais as diferenças que a vista e os ouvidos sentiam, o coração de todos estava entre o prazer e lágrimas. Por essa, a mais formosa e poderosa armada que até então, até aquele tempo, para tão longe desse reino partira. Fecha aspas. Fim da citação. Era de fato uma armada imponente. Vista das alturas da Alfama, um dos bairros altos de Lisboa, sobre a luminosidade daquele fim de inverno, as 10 naus e as 3 caravelas balouçavam na contraluz das águas do Rio Tejo, em frente ao Resteiro, que o mesmo Barros, chamara de Praia das Lágrimas para os que vão e Terra do Prazer para os que vêm. É lícito supor que muitos dos jovens que em breve embarcariam na frota de Cabral teriam estado naquele mesmo porto ainda crianças, em dezembro de 1488, quando ele retornara Bartolomeu Dias, com a notícia de que a África poderia ser contornada. E quantos deles, mais crescidos, não haviam decidido fazer-se ao mar, apenas 9 meses antes, no momento que Nicolau Coelho, antecipando-se ao próprio programa, chegará a Lisboa, em 10 de julho de 1499, alardeando que ainda enfim fora atingida. Dando à cena a coerência que desde o início se caracterizou os descobrimentos lusos. Tanto Coelho quanto Dias já estavam se preparando para subir novamente a bordo. A esquadra que Cabral iria comandar era mais exemplarmente do que qualquer outra armada até então, um pedaço flutuante de Portugal. Conduziria em seu bojo gente de todos os estratos sociais, numa divisão rigidamente hierárquica, desde nobres até degredados. No topo dessa pirâmide, logo abaixo do comandante, estavam os capitães das 12 demais embarcações. Aos poucos, entre as quais Nicolau Coelho, Bartolomeu Dias e seu irmão Diogo, haviam sido escolhidos por sua destreza ao mar. Os demais, como ocorrera desde as frotas armadas no século anterior pelo infante Dom Henrique, ocuparam o cargo em função da complexa teia de suas ligações familiares e da qualidade de seu sangue. Esses, em geral, eram os membros da Ordem de Cristo. A esquadra fora formada às pressas, do final do verão de 1499 aos últimos dias do inverno de 1500. Os estaleiros da Ribeira das Naus, localizados às margens do Tejo, rio acima, haviam trabalhado noite e dia para construir ou aparelhar as vastas naus e as pequenas caravelas da frota. Havia motivos específicos para tanta impaciência. Primeiro, os pilotos árabes de Vasco da Gama, ele havia capturado alguns pilotos árabes em Melinde, atual território do Quênia, que lhe revelaram que só era possível realizar a travessia da África para a Índia navegando pelo Índico durante as monções de verão. Nota sobre as monções. A palavra monção vem do árabe Malsaim e quer dizer estação do ano em que se dá determinado fato. Por causa de seu regime regular, foram batizados de monções, os ventos que sopram no sul da Ásia, especialmente na Índia. No verão, no hemisfério norte, que é de junho a agosto,
a monção sobra do mar em direção ao continente e se chama monção marítima. Era ela que conduzia os navios da África para a Índia. Já no inverno, no hemisfério norte, de dezembro a fevereiro, a monção se inverte e sopra do continente para o mar. Essa era a monção continental, usada para fazer viagem de volta da Índia à África. Embora conhecidas desde a antiguidade pelos marinheiros árabes, as monções foram estudadas pelo geógrafo Hippalos no século II já da era cristã. O conhecimento das monções, transmitido pelos árabes aos portugueses, foi fundamental para a conquista lusitana da Índia. Fim de nota. Faltavam apenas 4 meses para que os ventos, que agora sopram de leste a oeste, mudassem de direção naquele oceano longínquo, além da África. Portanto, a frota de Cabral deveria partir de Portugal antes do final de março, ou então teria de adiar sua viagem para um ano depois, só para o ano seguinte. Em segundo lugar, Dom Manuel ficara preocupado com a guerra que rebentara entre Vasco da Gama e o Samurim, senhor do mar, lá de Calicut. Ao apresentar-se diante daquele orgulhoso soberano hindu, em maio de 1498, Gama dissera ser representante de um rei muito rico e poderoso, mas chegara à Índia navegando em navios pequenos e mal aparelhados. O Samorim desprezou os presentes simplórios de Gama e virtualmente lhe ignorou. Ofendido, o capitão português retornou ao seu navio e fez soar os canhões. Informado desses incidentes pelo próprio Vasco da Gama, Dom Manuel decidiu enviar o mais rapidamente possível uma frota muito poderosa em armas e gente luzidia, ou seja, que emite luz. Não só por conta da guerra, como repleta de presentes caros para os capitães de linhagem nobre.